Quanto mais o tempo passa, mais séries animadas vão sendo criadas. Algumas boas, algumas nem tanto, e é claro, algumas tão horrorosas que sinceramente eu me pergunto quem foi que aprovou essa porcaria. Mas se existe uma que merece destaque pelos seus personagens, pela sua história ou pelo desenvolvimento que essa deu a eles, essa série com certeza é Kid Cosmic. Então senta aí e se prepara para conhecer uma das melhores obras da Netflix dos últimos anos. Kid Cosmic é uma série que veio nos trazer uma história um tanto quanto diferente, que mesmo tendo várias características de séries atuais, nos mostra traços de animações clássicas. E isso não é à toa. Afinal, ela foi criada por Craig McCracken, que se você não sabe quem é o criador de As Meninas Superpoderosas, A Mansão Foster para Amigos Imaginários e Galaxia Wonder. Ou seja, se você acompanhou a era Siri do Cartoon Network, ele provavelmente marcou a sua infância. Kid Cosmic é uma série de heróis um tanto diferente do padrão, já que ela nem sempre se leva a sério, levando muitas situações com um tom mais cômico, ou com algo que faz com que a tensão de certas cenas diminua propositalmente. Mesmo não sendo algo tão sério e pesado quanto Invencível, a série consegue ser incrível à sua própria maneira, e o fato de ela ter um início simples não atrapalha em nada. Pra vocês terem uma ideia, só olha como é o começo do primeiro episódio. A gente acompanha uma rápida perseguição de naves no espaço e essa nave acaba caindo na Terra. E nisso a gente se depara com o Kid, uma criança hiperativa e repleta de alegria e energia, além de um grande fã de heróis e quadrinhos. E, por acidente ou pelo destino, ele acaba por encontrar 5 pedras cósmicas que fornecem poderes ao seu portador. O início é bem simples e se encaixa perfeitamente com a obra. Ele já te entrega grande parte do que vai acontecer no decorrer da série, mas ao mesmo tempo não te entrega tudo. É perfeito para você começar a acompanhar um desenho pensando que vai ser algo simples, e quanto mais ele se desenvolve, mais ele te surpreende. E falando em nem sempre se levar a sério, é aqui que eu preciso falar dos vilões principais da série. Porque, no geral, séries de heróis nos trazem vilões principais imponentes e grandiosos. Mas em Kid Cosmic, o único que se encaixaria nessa descrição seria o Heródios, o Mata-Planetas. Mas quando a gente olha para os demais vilões principais da obra, ambos têm uma característica em comum: ambos carecem de amadurecimento. Eu não sou maduro. Vamos começar falando do motoqueiro. Ele usou os heróis locais como cobaias para testar as pedras, e no final, ele as pegou para usar na sua força de defesa global, como se quisesse viver uma fantasia de Power Rangers na qual ele seria o mentor por trás dos heróis. Basicamente, ele queria ser o Zordon. Acabou que, no final, ele não ligava pra nada além das suas próprias fantasias, já que ele nem se preocupava em entender o porquê, os reais motivos de os aliens estarem na Terra. Um deles era só um entregador que acabou ficando preso lá, e fica bem claro o quanto o motoqueiro se preocupava com o que era certo e errado, quando vemos que o Kid conseguiu perceber que tinha algo de errado, mas ele não. Kid, estamos rastreando essa atividade alienígena desde antes de você nascer. E não importa de que galáxia ou planeta eles vieram. Eles se acham tão espertos com seus intelectos superiores e tecnologia avançada. A Terra foi desrespeitada. Eram dela, tratada como o planeta fraco da Via Láctea. Chega disso! A imaturidade dele teria trazido problemas ainda maiores para a Terra eventualmente. Afinal, diversos aliens e espécies buscavam pelas pedras cósmicas do poder. E nisso, vamos ao segundo vilão principal. Vantus é de longe o vilão mais carismático de toda essa obra, sendo que ele é praticamente uma mistura de fanboy e Thanos. Ele começa sendo literalmente um fã obcecado, que justamente por conta dessa obsessão, acaba ferindo os demais, na sua busca pelos seus itens colecionáveis e tentando impedir que os protagonistas detenham o seu ídolo, que nesse caso é um planeta andarilho que devora outros planetas em questão de segundos. Impressionante, não é? Quando a gente fala do Vantus, ele nunca chegou a realmente amadurecer. Minhas pedras não suas, minhas pedras não suas, minhas pedras não... Ei, eu não tinha terminado de zombar dela! Minhas pedras não suas. Ah, cara! Ele se dedicou completamente à figura que ele idolatrava, e essa idolatria acabou por se tornar uma obsessão,
ao ponto de ele não ligar se machucava ou não alguém na sua busca pelas pedras do poder, que para ele eram itens de coleção, ou de atacar aqueles que fossem contra o seu ídolo, como é o caso dos protagonistas. O ponto mais absurdo para esse personagem chega quando ele finalmente tá com o Herodius, e quando o mesmo não corresponde às suas expectativas, ele acaba forçando o Herodius a agir como ele queria, o que obviamente não tinha como terminar bem. Agora, tendo isso em mente, é bem fácil traçar um paralelo entre o Kid e esses dois personagens, sendo que em algum nível todos eles carecem de maturidade, com o motoqueiro achando que o melhor modo de lidar com os aliens que apareciam na Terra era uma luta lá Power Rangers, sem nem ao menos verificar se eles eram ou não hostis, ou Vantus, que é uma pessoa patética que acabou se tornando perigosa, e que estava tão obcecada com a sua fandom que acabou machucando outras pessoas e se tornando um vilão. O Kid é o único no qual a falta de maturidade é aceitável, justamente por ele ser uma criança, porque pra ele a maturidade vai vir com o tempo e com as experiências que ele já viveu e que ainda vai viver. Tendo dito isso, eu não posso deixar de falar do desenvolvimento dos personagens. O crescimento deles era necessário, principalmente o do Kid, que é o personagem com o passado mais triste dentre todos os protagonistas. E com o decorrer da história, ele abre mão do seu sonho de ser herói não uma, mas 2 vezes. Na primeira por saber que não era o certo a se fazer, e na segunda porque sabia que viver em uma fantasia não lhe traria nenhuma alegria, que mesmo que a realidade não seja sempre aquilo que queremos, nós precisamos encará-la. No final da série, podemos ver o quanto o Kid acabou por amadurecer, porque em um momento em que os protagonistas não possuem mais os seus poderes e são proibidos de contar ao mundo o que viveram e o que fizeram, ele fica revoltado. Não por não poder mais ser um herói ou por não poder ser famoso, isso já não importava mais, a aventura tinha acabado. O motivo da sua raiva acabou sendo pelo fato de que todos pareciam não se importar em agir como se nada tivesse acontecido. Eles não podiam contar a ninguém sobre o que fizeram, mas isso não queria dizer que teriam que esquecer tudo o que viveram e cortar os laços com aqueles que se conheceram no decorrer da jornada. Estão agindo como se nada tivesse acontecido. Kid, eu queria poder contar a nossa história. Eu queria muito que nós fôssemos heróis mundiais famosos, mas... Famosos? Isso não é sobre ser um herói idiota. É sobre a verdade, que o universo é cheio de vida. O povo da Terra tem que saber disso. Como ousam manter isso em segredo? Ainda havia muito mais para se viver, e quando todos finalmente entendem isso, é que algo finalmente é feito a respeito, mostrando a todos aqueles que conheceram no decorrer de sua jornada ao longo do universo que eles estavam ali. E assim, a história termina com um final que toca no coração, mostrando que tudo que aconteceu não foi em vão. E que daqui pra frente, aquela pequena área no meio do nada vai ficar muito mais animada. Essa série é de longe uma das mais cativantes dos últimos anos. Então, se você ainda não assistiu, dá uma olhada, porque tem muita coisa que eu não falei e prefiro deixar que descubram por conta própria. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu sou o Dust e até a próxima aventura.